pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Karina e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ética. Vamos pensar um pouquinho, refletir o que é ética, né? Qual que é a diferença entre a ética, entre a moral? Bora lá conversar sobre isso, então? Primeira pergunta que não quer calar. O que é ética, né? Todas as vezes que a gente vai conversar, que a gente vai falar, tocar nesse assunto, a gente começa... É uma palavra que é tão fácil, né? É uma palavra tão simples, é uma coisa que faz parte do dia a dia da gente, pelo menos deveria fazer parte do dia a dia de todos nós, né? E aí quando você para e pergunta, o que é ética? Meu Deus, o que é ética? Né? E aí eu começo a refletir, eu começo a pensar, e eu não tenho uma palavra exata para definir ética. Né? Aí vão me falar, ética é uma reflexão, ética é uma forma de pensar, ética é o que me baseia durante toda a minha vida, a minha existência, a minha forma de agir, são os meus princípios, meus valores. Ok, então vamos lá. Aristóteles, ele define ética, ele começa a colocar aqui, o homem, quando ele é guiado pela ética, ele é considerado o melhor dos animais. Mas quando ele não é guiado por essa ética, ele é o pior deles, né? Então a gente começa a ter a noção de que a ética humana, né, ela é fruto da ação desse ser humano e das suas escolhas, principalmente entre o que é certo e errado, entre o que é bem e o que é mal, tá? E aí eu pergunto para vocês, mas e aí, qual que é a diferença entre ética e entre moral? Né? Essa é a dúvida maior que permeia a nossa vida constantemente. E aí eu coloco para vocês, ética, pessoal, sempre que eu falar em ética, eu vou estar falando de princípios, tá? Eu vou estar falando de uma teoria. Todas as vezes que eu falo em ética, eu falo de teoria. Quando eu falo em teoria, eu falo em reflexão, né? É algo que vai guiar, que vai pautar as minhas ações. Portanto, ela é universal. Ela é a ética, esses princípios éticos e essa reflexão, ela serve para todo mundo, tá? Todo mundo vai utilizar e ela é atemporal. Ela é independente se é agora, se é lá na frente, se foi há 10 anos, se foi há 1000 anos. A ética ela é uma teoria, então eu vou refletir em cima desses princípios, entre o que é certo, entre o que é errado, entre o que é o mal, o bem, né? Todas essas reflexões vão estar permeando a questão da ética. Então, ela é uma regra, ela é uma lei, ela é uma regra que vai basear todas as minhas ações ao longo da minha vida. Né? Então, ela vai se tratar sempre de bem, do mal. Quando eu falo de ausência de ética, eu vou estar falando de uma pessoa que é aética, né? E quando eu falo do contrário de ética, eu falo de antiético. Vamos lá entender então um pouquinho qual que é a ligação da ética com a moral. Né? Todas as vezes que eu falo em ética, eu falo de uma teoria, eu falo em algo que é estático. Todas as vezes que eu falo em moral, eu falo em algo prático, né? É como se eu fosse exercer a minha ética. Eu não disse para vocês que quando eu falo de ética, eu estou falando de princípios éticos. Quando eu falo de moral, eu falo de um código de conduta. Ou seja, eu não estou falando de prática. Como que eu vou praticar esses conceitos ao longo da minha vida, né? E aí eu começo a pensar aqui, quando eu falo que é ao longo da minha vida e quando eu falo em prática, eu começo a entender que moral, ela é temporal, né? E ela não é universal. Por que ela é temporal e ela não é universal, professora? Ela é temporal porque ela depende do momento no qual eu estou inserida naquela sociedade. E ela é temporal, ela é cultural porque ela vai depender da cultura daquela sociedade especificamente, ok? E aí ela é uma prática, né? Então ela vai estar sempre envolvida com a ação, né? E não com a reflexão, como é o caso da ética, tá bom? Então quando eu falo em moral, eu vou estar sempre refletindo o que é certo, o que é errado, né? Então eu vou estar ponderando as minhas ações em relação a essa questão. Em tudo que eu for tomar, em tudo que eu for, todas as decisões que eu for tomar, eu vou ter um embasamento da ética e como que eu vou praticar essa ética nas minhas ações, eu estou falando de moral.
tá? Então eu falo uma coisa é reflexão, outra coisa é a ação, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. A gente se vê na próxima aula. Até breve.